Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos rapidinho no vídeo aqui. Medo de cirurgia, medo de tirar dente. E esses probleminhas que eu tenho, que tá aí no vídeo logo abaixo. Vamos falar desse assunto? Hoje eu estava conversando com um amigo de algum tempo já, o Sanderson, né? Eu tenho muitas amizades aqui. Kênia, Sirlene, olha, fez muita amizade, a Yumi, no YouTube. Adoro essas pessoas. Cada uma delas representa um momento especial na minha vida. Pessoas que me ajudaram de todas as formas e até financeiramente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu vou contar um relato aqui para vocês que talvez ajude a você que vai extrair o dente, ou vai tirar uma vesícula, ou vai fazer alguma cirurgia. Né? A gente sempre fica assim um pouco receoso, né? E eu vou falar quais os remédios que você tem que avisar que você não pode tomar se você tem problema adrenérgico, né? Assim como eu. E assim como muitas pessoas que estão aqui me assistindo têm problemas de adrenalina e cortisol alto, não é? E sofre, né, na hora de fazer uma cirurgia, tem receios. Eu vou dizer os nomes aqui. No meio do vídeo eu vou chegar nos nomes aqui dos medicamentos que vocês não podem usar. Vou dar uma pausa. Então, dando continuação, o que eu vou contar aqui para vocês? Minha experiência de cirurgia. Todo mundo sabe da minha história aí, a minha luta para tirar a vesícula. E, gente, eu vou tentar resolver ao máximo, tá? Ao máximo, tá? Muita oração, pedindo muito a Deus ajuda. Porque todo mundo sabe aí, quem vê meus vídeos abaixo vai saber os problemas que eu tenho. Que eu tenho problema de cortisol alto, né? Problema de adrenalina. Todo mundo tem adrenalina, mas quando ela fica alta demais, o cortisol sabe que isso se torna um fator de risco. E no meio desse vídeo eu vou falar quais os remédios que você não pode tomar se você estiver perto de operar ou se você já for operar. O que você pode falar pro médico? Ó, eu tenho que evitar isso, isso, isso. Eu vou falar os nomes. Só peço que vocês fiquem um pouco no vídeo, que senão vai virar vídeo curto e não fica tão legal. Passei muitos problemas, tá? Nessa fase. Quem tem ver vídeo de retirada de vesícula vai ver o meu testemunho, né? Que eu sou cristã. Então, a maioria das vezes eu gosto de relatar as coisas em forma de testemunho, né? E todo mundo sabe alguns probleminhas de saúde que eu tenho aí, que são genéticos, né? E eu vou falar para você o que você não pode usar quando você vai ou extrair dente ou fazer algum tipo de procedimento cirúrgico. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Kênia e o Sanderson, né, que é um amigo meu de muito tempo também, que eu conheci aqui no YouTube. Nunca vi essas pessoas pessoalmente, espero ter o prazer de um dia poder ver vocês e agradecer pessoalmente por toda a atenção. E eu ia extrair, gente, eu ia extrair exatamente, não tenho vergonha de dizer, 6 dentes, porque eu tenho bruxismo. Depois eu falo lá da vesícula, mas vocês podem ver aí abaixo, tá? No meio dos remédios que não pode tomar, tá incluído os remédios. Se você for tirar a vesícula, também não pode tomar esse tipo de remédio, tá? E eu fiquei muito desorientada porque na época meu marido estava numa situação difícil, né? E ele foi fazer um trabalho até na Bahia, e quando ele trouxe esse dinheiro do trabalho que ele fez na Bahia, ele falou: então, já que você tem sensibilidade à anestesia, você paga então um plano de saúde. Ele me deu o dinheiro na mão para eu pagar o plano, né? Um plano de saúde desses conhecidos aí que vocês conhecem. Paguei o plano. Acontece que quando eu fui pesquisar sobre os probleminhas que eu tinha, eu vi que eu não poderia tomar qualquer tipo de anestesia, tá? Tem gente até que toma, que o médico vai lá, o que o dentista faz? Ele tira a tua pressão, tá boa? Aí tira. Só, gente, que alguns casos, raro, 1% das pessoas, fica bem quando acaba de extrair o dente, mas depois começa a sentir a pressão subir, o coração acelerar. Por quê? São anestésicos que contêm o quê? Vasoconstritor, né? E o vasoconstritor, o que ele faz? Ele aumenta a adrenalina e o cortisol. Então, a pessoa pode começar a sentir um mal-estar, a pressão subir um pouco, e ninguém quer se sentir mal, gente, pelo amor de Deus, né? Aí, o que acontece? Eu fui pesquisar e acabou que a Kenny e o Sanderson falou que existia, sim, anestesia específica. E eu até lembrei que um colega que era de canal aqui, o Wellington, não sei se é o Wellington Costa, o canal dele,
que ele falou que quando você fosse extrair dente, você não poderia tomar qualquer tipo de anestesia. O ideal seria você pedir uma anestesia sem vasoconstritor. Mas eu falei, eu vou falar com meus colegas porque eles entendem dessa situação e a Kênia é formada em dentista e ela poderia me ajudar. O Sanderson falou que a dentista dele auxiliou ele mostrando a variedade de anestésico que tinha e que a pessoa até com certo limite de pressão um pouquinho alto poderia tirar com aquele tipo de anestésico que ela teria. E eu pesquisei e descobri, e a Kênia também me confirmou que tem sim específico tipo de anestésico que é para grávida, pessoas com problema cardíaco, né? Tem uma variedade de anestesia, tá específico. Só que o SUS não fornece todas, só em casos específicos. Então eu fiquei desesperada, eu paguei o plano e o plano falou que aonde eu encontraria essa anestesia era um lugar muito distante. Até eu chegar lá, meu cortisol estava nas alturas e não ia nem tentar tomar qualquer... Mesmo que a anestesia fosse boa para mim, não ia favorecer. Aonde eu moro, na Baixada, não tinha essa anestesia. O que eu fiz? Pedi o reembolso do plano. Lá vou eu de novo orar. E orei, Senhor, me ajude, que eu acho um dentista. E ligava para vários dentistas. Aqui onde eu moro no Rio de Janeiro, eu moro na região de Nova Iguaçu. E eu liguei para Nova Iguaçu inteiro perguntando. Inteiro, gente, é modo de falar, tá? Os números que eu achava no Google eu ia ligando. Vocês têm anestesia sem vasoconstritor? Vocês têm? Todo mundo dizia, não tenho, não tenho. Gente, eu comecei a entrar num estado até de tristeza. Por que tudo meu é tão difícil? Gente, parece uma coisa boba, mas não é. Saúde, né? Pelo amor de Deus. Aí então eu orando, aí liguei para minha irmã e falei, meu Deus, você não sabe de um dentista bom, mas eu sei que é caro, eu sei que talvez eu não tenha acesso a um dentista caro, mas eu queria tanto. Eu tô precisando fazer essas extrações porque eu tenho bruxismo, então na menopausa eu trinco os dentes dormindo, eu estourei dentes meus e teve dentes que se estouraram porque um dentista de muito tempo cismou de trocar a minha obturação, que era aquela que os outros chamavam de platina, mas não acho que não é esse o nome, por uma clarinha. Só que ele não limpou direito, fez uma bagunça e eu acabei que eu perdi esses dentes. E o que acontece? Todos esses dentes estourou. Uns por bruxismo, que eu trinco os dentes dormindo, e outro porque o dentista fez besteira, né? Normal. O que mais acontece? E eu orei para conseguir um bom dentista. E eu conversando com a minha irmã, desabafando no telefone, ela falou, minha amiga conseguiu um bom dentista aqui em Nova Iguaçu. Aí eu, então você me passa o endereço. Só que, gente, eu tava até triste, porque é caro extração dentária. Já é caro um preço comum. Imagine, né, uma especialidade que eu só poderia tomar certo tipo de anestésico. Sem vasoconstritor. Guarde este nome, anestesia sem vasoconstritor. E consegui. Liguei para ele, ela me deu o número, falou que a amiga dela amou esse dentista. Eu liguei, fui lá, conversei com ele, fui ver preço, tudo sem esperança de poder pagar, porque eu tinha pedido o reembolso do plano, já que o plano não tinha o anestésico que eu precisava, e precisava inteirar, tá? Que ainda ficou faltando dinheiro. Deus entrou com providência, meu marido conseguiu esse dinheiro, a gente inteirou, juntei, paguei o dentista, fui lá, e cada vez que eu ia extrair, eu ficava assim, meia... A gente fica receoso, né? Muito tempo assim, sem fazer extração dentária. Aí eu falei com ele, aí ele, não, mas você tem que falar com o seu cardiologista. Eu, não, mas o meu cardiologista está quase me expulsando da sala dele. Então, pelo amor de Deus, arranca esse dente, me ajuda, arranca esse dente. Aí ele, não, tá bom, mas ele deu a entender que quando eu viesse lá, eu tinha que tirar a pressão, né? Mas Deus falou dentro de mim que eu não ia precisar tirar a pressão, que toda vez que eu fosse, que ele estaria comigo. Deus falou dentro de mim, é uma coisa quando Deus fala só com você, não fala com ninguém. Aí eu falei, quando eu for lá, se ele pedir para tirar a pressão, eu vou tirar. Se ele não pedir, que eu já sei que eu já ia usar o anestésico apropriado, eu não vou tirar, porque eu sei que é Deus me ajudando em tudo nesse processo. Aí fui lá, tirei um, não tem vergonha de dizer, eu tive que extrair seis dentes, gente. Muito triste isso, né? Mas, amém. Louvado seja Deus até por isso, porque eu consegui achar o bendito dentista. Aí fui, né? São dentes de trás. Aí fui e extraí a primeira vez.
Eu não falei nada para ele tirar a pressão, porque ele já estava usando o anestésico correto até para hipertenso, né? Para cardíaco, hipertenso, para pessoas que têm alguma comorbidade. E ele falou se eu me senti bem. Eu falei, sim, e fui tirando 1, 2, 3, e aí foi pros 6, né, gente? Daqui a pouco tô aqui sem dente, tendo que falar com a máscara na boca. E glória a Deus, consegui fazer as extrações, fiquei muito feliz, inclusive até elogiei esse dentista lá no Instagram dele. E depois eu descobri que ele era até o dono mesmo do consultório, é um consultório grande, que é uma rede, né, ali dentro, que tem. É um grupo, né, de outras pessoas que trabalham com ele, mas especialidade em extração. Eu achei ele muito calmo, uma pessoa que transmite calmo para você, muito profissional, claro, paguei e foi um preço justo, tá? Para os outros lugares que eu ia, que tudo era 2.000, 2.000 e pouco, 5.000, eu paguei um preço bem abaixo e justo. Então valeu a pena, fiquei muito grata, tá? E é isso. Anestesia sem vasoconstritor. Agora, se você vai fazer cirurgia grande, eu vou logo direto pro assunto. O que que você não pode usar? Se você usa e se dá bem, tá tudo bem. Cada um tem um organismo. Mas eu anotei o nome. Tramol, dá efeito adrenérgico. Morfina, Plasil, dá efeito extrapiramidal. Que o pessoal fala, né? Que o Plasil dá uma reação do sistema nervoso. Tem gente que sai correndo, tem gente que dá na cara do outro, porque o Plasil afeta muito o sistema nervoso. Às vezes, umas doses em gotas, você não vai sentir tanto, porque o Plasil é muito usado para evitar vômito, né? Mas ele é muito perigoso, é um remédio que tem que ser usado com cautela. Então, é melhor você pedir um Dramin. Se você não tiver com a pressão muito baixa, usa um Dramin, tá bom? O Dramin tem um efeito mais calmo, mais relaxante, que dá até um soninho. E não precisa ser uma dose alta. Toda vez que o médico for testar um remédio em vocês, gente, que tem esses probleminha que tá aqui abaixo que eu tenho, nunca use dose alta. Sempre comece com doses baixas. Até falei com meu amigo hoje, o Sanderson, que eu ia fazer um vídeo de outro assunto. Mas como eu não me sinto preparada ainda para falar desse assunto, eu quero estar bem ciente do que eu vou passar para você sobre outros assuntos que eu falo aqui, de problemas que eu tenho de saúde, que vocês sabem. Eu quero estar preparada para falar de uma maneira com base científica da minha experiência e o que eu descobri. Mas por enquanto vamos ficar só nas dicas aí para cirurgia e extração dentária. Prestou atenção no vídeo? Que não entendeu, me pergunta aqui nos comentários. Fica na paz, porque a paz é para todos. E obrigado pelos carinhos de vocês que sempre têm a paciência de me esperar. Eu não venho muito no YouTube porque eu sei que não movimenta tanto o canal, né? Tanta gente que vê. E eu sei que as pessoas que me assistem são seguidores constantes que têm carinho por mim. Então, por vocês eu vim e também para louvar o meu Deus por ter me ajudado e que vai ajudar você também. Tchau, beijo. Não sai do vídeo sem curtir e compartilhar, porque parece que não, mas isso aqui é muito importante para você que vai passar por cirurgia. Você saber quais os remédios você não pode utilizar se você tem algum probleminha de ansiedade, cardíaco e por aí vai. E é isso. Beijo, fica na paz.